A minha formação na graduação é arquitetura, então eu sou urbanista de formação, e o meu doutorado é na ciência ambiental. Essa palestra que eu preparei para vocês aqui, ela tem uma cara de palestra de HG, tá? Então eu vou contar um pouquinho da história dos rios de São Paulo e vou mostrar um pouco quais são digamos, os resultados na paisagem, tá? Como que a gente foi construindo a cidade por conta da nossa relação com os rios, por conta das políticas públicas que a gente escolheu, né? Porque as políticas públicas a gente escolhe por meio dos representantes que a gente elege. Uma coisa que eu não contei para vocês é que eu sou professora desse curso aqui, ó, Bacharelado em Planejamento Territorial, que é um curso novo no Brasil, é o único do Brasil até hoje. A gente ainda não tem nenhum outro curso em Planejamento Territorial. E a gente estuda tudo que acontece no território, tudo que acontece no espaço, tanto nas cidades, quanto nas áreas rurais, quanto numa escala mais regional. É um curso bem interessante para quem gosta de pensar o território, de pensar a cidade, de pensar as relações entre o urbano e o rural. Convido vocês a conhecerem o nosso curso. Pois bem, o Rio Tietê é o principal rio da cidade de São Paulo. Então, acho que... Quem já viu o Rio Tietê aqui? Todo mundo já viu o Rio Tietê. Então, vocês já viram um rio em São Paulo, que é o Rio Tietê, né? E o que é o Rio Tietê em São Paulo? A ideia aqui hoje é falar um pouquinho para vocês, então, uma abordagem histórica, não só quem mora na beira do rio, nenhum de vocês mora na beira do rio, pelo que parece, talvez more, mas não está sabendo, né? Mas também dizer um pouquinho quem morava antes e o que aconteceu com os rios na história de São Paulo, né? Como foram essas políticas que eu estava falando para vocês antes. Deixa eu ver onde é isso. Esse mapinha, vocês conhecem? Vocês já viram alguma coisa parecida com esse mapa? Já viram? Já viram, né? É o mapa da região metropolitana de São Paulo, né? Que é a capital de São Paulo, onde a gente está, com os 39 municípios, ou melhor, com os outros 38 municípios que compõem essa região metropolitana. E essa coisinha vermelha aqui, o que vocês acham que é? Todo mundo sabe que é uma bacia de rio. Uma bacia de rio é a área de contribuição, né, na terra, é a área de contribuição desse rio. Ou seja, o que isso significa? Que toda a água que cai dentro dessa linha vermelha vai para o Rio Tietê. Tá? Portanto, o Rio Tietê é o rio mais importante da região metropolitana de São Paulo, porque toda a água, todos os riozinhos, todos os riozões, o Rio Pinheiros, o Rio Tamanduateí, todos os rios que provavelmente vocês conhecem aqui na região metropolitana de São Paulo, contribuem para esse rio que passa aqui no meio, que já vou passar outra imagem aqui. Não ficou tão bom, né? Mas contribuem. Isso aqui é o município de São Paulo, tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui, esse cachorrinho que a gente chama, é o município de São Paulo, pode ser uma girafinha também. É o município de São Paulo. Aqui o Rio Tietê. Aqui é aquela imagem que a gente viu antes, mas agora com o Rio Tietê passando aqui. E todos os corpos d'água que vão chegar no Rio Tietê. E aí, a gente está contribuindo, a água que cai aqui, quando chove aqui no colégio de vocês, a água que cai aqui, ela está contribuindo para a bacia desse rio, que é o Tamanduateí, que é um rio que é afluente do Tietê. Então a água vinha pelo Tietê, tá? Isso aqui já é retificado. A água vinha pelo Tietê, aí criou uma estrutura aqui que bloqueava a continuidade do Tietê na calha dele, que é essa aqui. Aí ele voltava aqui pelo Rio Pinheiros. Então, qual que era o processo aí? Era fazer tudo ao contrário. O Tietê, em vez do Pinheiros ir para o Tietê, juntar com o Tietê e ir para o interior, era fazer o Tietê, juntar com o Pinheiros, ir para trás, né? Não ir mais para sua foz, mas ir para sua nascente, né? Ir para a nascente do Tietê do Pinheiros, chegar na represa Billings, que vocês estão vendo só um pedacinho aqui, que foi criada em 1927, para isso, para gerar energia na Henry Gordon, e então subir. E aí um sistema enorme foi criado, então, que
tinha a ver com a retificação desses rios para gerar energia. A cidade crescia bastante, porque daí, na década de 30, a industrialização já estava bastante consolidada, estava já, não sei se estava consolidada, mas assim, ela tinha um crescimento muito forte da industrialização de São Paulo. São Paulo já atraía muitos migrantes naquele momento por conta da imigração, e ao mesmo tempo algumas políticas que eu não vou entrar agora, elas incentivaram, de certa forma, que as pessoas começassem a morar em loteamentos mais longe da área central. E esses loteamentos, nem sempre eles eram loteamentos que eram muito bem atendidos por infraestrutura. Na verdade, a maioria deles é composto, que a gente chama na academia, dentro do urbanismo, do padrão periférico de urbanização. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tinha uma ocupação de muita baixa densidade, que ocupava uma área enorme, muito precária. Na maior parte das vezes, as casas eram autoconstruídas, ou seja, o cara comprava um terreninho e ele ganhava o que se chamava de kit construção. Então, ele comprava um terreninho e ele ganhava um tanto de tijolo, um tanto de cimento, etc., para ele próprio construir a casa dele. Então, esse foi o padrão de ocupação das áreas mais periféricas de São Paulo, e esse padrão, ele teve um crescimento muito grande a partir da década de 30 e principalmente a partir da década de 40. Tá? Então, o que a gente fez nesse momento? A gente ocupou aquela bacia do Tietê de forma muito rápida e de forma muito precária, com uma infraestrutura muito precária, com duas condições principais. Primeiro, uma condição de que o poder público mal tinha condições de atuar em tantas frentes e com tanta velocidade com a qual essa urbanização acontecia, porque os loteadores loteavam os terrenos, né? Então eram vários loteamentos que foram feitos naquele momento, davam material, a pessoa autoconstruía a sua casa e passava a exigir, o loteador loteava de qualquer jeito, ou seja, não colocava nenhuma infraestrutura, e os moradores passavam a exigir do poder público a implementação de infraestrutura. Então, queriam água, queriam esgoto, queriam drenagem, queriam luz, queriam transporte, né? Como é justo, de fato, essa exigência. No entanto, tinha um descompasso entre o que o poder público fazia, ou seja, onde ele estava atuando, e como essas periferias iam crescendo na cidade, impermeabilizando e ocupando essas áreas de forma bastante precária. É ruim que vocês não conseguem ver essas fotos, mas elas são bem demonstrativas do que estava sendo construído naquele momento. A tratava de rio era: vamos canalizar, vamos construir avenida. Enquanto isso, o que estava acontecendo na cidade era um crescimento ainda maior das periferias, né? E principalmente um processo, a partir dos anos 70, de favelização. Tem uma motivação, não sei se eu falo sobre os motivos que levaram à favelização. Falo, professor. Fique à vontade. Principalmente por conta da impossibilidade da construção dos loteamentos, que era aqueles que eu falei para você. O cara loteia, dá uma resminha de tijolo, o cara vai lá e autoconstrói, e isso foi proibido por lei. Na hora que isso foi proibido por lei, e no momento em que as pessoas não tinham mais como acessar um lote, né, ou seja, como comprar um lote, como construir a sua própria casa, isso gerou, já na década de 60, 70, um processo muito forte de favelização. As beiradas dos rios foram um dos lugares que sobraram para as pessoas autoconstruírem as suas casas. No momento em que os lotes que eram vendidos ficaram muito caros, as pessoas precisaram ir ocupar áreas que não eram áreas passíveis de serem ocupadas. Por que elas não eram áreas passíveis de serem ocupadas? Porque também, naquele momento, no finalzinho da década de 1960, foi editada uma lei federal que protegia as beiras dos rios. Então, o que aconteceu? As beiras dos rios eram protegidas, o loteador, aquele cara lá que estava vendendo loteamento, ele não podia fazer lote na beira do rio, as pessoas não conseguiam comprar os lotes, não sobrava lugar nenhum para elas morarem, elas começaram a ir morar nas beiras dos rios. Então, esse
processo que a gente vê hoje sobre ocupação dos rios e quem mora na beira dos rios, ele começa de forma bastante forte na década de 70. Tá? Especialmente pela consolidação do padrão periférico e pela favelização. E a gente chega, então, nos anos 2000, como eu falei para vocês, com um olhar, com um limite do que a gente podia fazer para continuar aqueles processos que estavam dados antes. Né? O que a gente vai fazer agora que a gente não tem mais possibilidade de aumentar a calha do rio Tietê e expulsar essa água? Bom, aí a gente tem o que a gente chama de uma mudança do modelo de drenagem. A gente fala assim, então a gente não vai mais expulsar a água agora a gente vai reter a água, agora a gente vai conter a água que cai perto do lugar onde ela caiu. Olha que mudança de lógica sensacional, né? E aí isso muda totalmente o sistema. A partir dos anos 2000, a gente tem primeiro, vocês já sabem disso, tem um crescimento menor da região metropolitana de São Paulo e da cidade de São Paulo do que tinha antes. Então, até 2000, a gente estava crescendo até os anos 80, o município de São Paulo e a região metropolitana cresceram muito. A partir de então, esse crescimento populacional, tá, gente? E que também, naquele padrão periférico, sempre representou expansão da mancha urbana, ou seja, cresce o número de pessoas e cresce também a área urbana, porque a gente tem um padrão de urbanização que é muito espalhado, né, e pouco denso. Só para vocês terem ideia, os bairros mais densos de São Paulo, que tem mais população por área, eles são nem metade dos bairros de outras cidades nos países aí. Eu não gosto muito dessa palavra, mas nos países desenvolvidos, tá? Então a gente tem uma densidade muito baixa, uma cidade muito espalhada. Então, enquanto a população ia crescendo, essa cidade ia crescendo também, a mancha urbana, ocupando mais essa bacia, ocupando novos rios, né? A favelização que seguia ia ocupando novas várzeas de rios. Então, sempre um pouco nesse binômio, loteamento, favela. Chega o poder público, constrói uma avenida de fundo de vale, que pode ser uma avenida de fundo de vale importante, ou pode levar nada a lugar nenhum, né? Muitas vezes, canaliza o córrego, e aí, isso quando essa política pública acontece. Né? Se a gente tinha uma nova lógica para tratar a água, né? Então se a gente ia reservar essa água, também não fazia sentido ficar canalizando o córrego super rápido, para o córrego chegar super rápido no piscinão. Isso aconteceu? Muito, muito. Um montão de obra foi desse jeito. Canaliza o córrego, ele chega rápido no piscinão, o piscinão enche rápido, transborda rápido, vai embora, tal. Ou seja, totalmente inadequado. Mas também foi possível pensar em algumas outras coisas que podiam acontecer. Entre essas coisas, a grande novidade que está colocada ali, e que aconteceu em alguns lugares da cidade, foi a construção dos parques lineares, que são aquele, como eu mostrei para vocês ali no Rio Verde, esses parques que vão na beirada do rio. A gente diz o seguinte, que os piscinões, eles poderiam ser, digamos, a última alternativa, né? Porque o piscinão, ele apresenta um monte de problemas, né? Ele tem problema para manutenção, ele tem problema como criador de rato, barata, etc. Ele é uma fratura na cidade, né? Então, para quem mora do lado do piscinão, a cidade fica com um buraco na frente, né? Então, embora ele tenha uma função na drenagem, essa função de reservação, ele não é adequado sob os outros pontos de vista, né? Então, eu costumo dizer que a gente até aceita a piscinão, contanto que seja a última alternativa. E por que eu estou falando isso agora para vocês? Vocês devem ter visto na mídia que depois das chuvas do dia 11 de março, quais foram as propostas de políticas públicas? Alguém viu o que saiu na mídia? Fazer piscinão, né? Então, uma verba enorme para fazer piscinão, né? Então, que é como a gente continuou fazendo reservação de água. Então, hoje, no município de São Paulo, a gente tem 271 mil domicílios, ou seja, 271 mil casas
em favelas no fundo de vale. Tá? Que é uma questão chave para a gente pensar a cidade e que vai ter relações com o rio como essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Essa foto aqui é novinha. Tá? Esse aqui é um assentamento precário no fundo de vale na Zona Norte, no córrego que chama Carumbé. Essa situação, ela permanece, apesar de todo o investimento que o poder público fez para lidar com a questão dos rios, né, para lidar com essa questão, para tentar estruturar a cidade, para pensar na drenagem, para pensar em inundação, essa situação ela é a mais prevalente, ou seja, ela é a que a gente mais observa se a gente for observar os rios, são as pessoas que moram na beira do rio. Muito provavelmente todos nós, ou a maior parte de nós, moram muito perto de um rio na cidade, porque os rios estão distribuídos pela cidade, né? Agora, quem sabe que mora na beira do rio são essas pessoas aqui. Elas sabem porque elas vivem constantemente, todos os dias, essa relação de precariedade na beira do rio. Né? Essa aqui é uma imagem do Jardim Pantanal, que às vezes fica inundado 2 ou 3 semanas. Né? Uma área de altíssima vulnerabilidade também na zona leste da cidade. Era isso, gente. Obrigada pela atenção.